E a história de Saul, que foi procurar aconselhamento, foi se consultar com uma vidente, com uma necromante, com uma cartomante, com uma adivinha. E essa história, será que é verdade? Será uma história verdadeira? Será que Deus compactuou com isso? Será que Deus foi favorável a isso? Essa obra não teria sido uma obra da carne, porque Saul foi rejeitado por Deus. Saul foi rejeitado e Davi foi escolhido como rei. O Eterno permitiria que o Espírito voltasse para falar com alguém vivo? Porque, afinal de contas, em Eclesiastes capítulo 9 diz que quando o corpo morre, vai lá, se acaba os pensamentos, o conhecimento, o amor, o ódio, tudo acaba ali. Porque o que volta para o reino espiritual é o Espírito. E Deus permitiria que o Espírito de Samuel, do profeta Samuel, voltasse para falar com o rei Saul? O que você acha dessa história? Eu separei alguns. Claro, eu não acredito de forma alguma, tanto que tem escritos que provam isso. Então eu peço que você assista esse vídeo e veja se tem coerência no que eu vou mostrar. Veja se em cima dos escritos há a mínima possibilidade do Criador, de Elohim, de Al, o nome que você quiser, como soberano, iria permitir isso. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é assim: Saul se consulta com uma vidente e fala com Samuel. Verdade ou mentira? Esse texto está em 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 1 ao 20. Se ficar um pouquinho longo esse vídeo, você assiste ele fracionado, assiste ele em partes. Mas é interessante. Já faz tempo que era para mim ter feito um vídeo a esse respeito. Mas o melhor dia, a melhor data foi a de hoje, foi essa, então é agora que eu vou gravar, passar o meu entendimento. Não sou dono da verdade, não. Eu apenas leio, pesquiso, consulto Bíblia. Os meus vídeos são baseados nos escritos bíblicos. Eu não vou atrás de ensinos teológicos de ninguém. Eu não vou atrás de livro escrito por reverendo Cuscuz, por apóstolo Plantou a Bananeira, não. Eu procuro referências, procuro meu entendimento na Bíblia. Então, se você me chamar de herege, você me chamar de mentiroso, então você está chamando os escritos assim. Não sou eu. Se eu estivesse buscando, olha, conforme a teoria de Einstein, conforme a teoria do pastor Nicolau, do reverendo Cuscuz com mel e pimenta malagueta, é assim, não. Eu estou lendo o que está escrito. Então a história diz assim, uma fábula, um mito, uma parábola diz assim, 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 1 ao 20. Para esta mensagem eu vou utilizar o texto da Almeida século 21, da Bíblia século 21. Saul consulta uma médium, assim é o subtítulo aqui. 28, versículo 1 em diante. Naqueles dias os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, a fim de lutar contra Israel. E Aques disse a Davi, tu e os que te seguem virão lutar comigo. Davi respondeu a Aques, tu verás o que teu servo é capaz de fazer. E Aques disse a Davi, por isso te colocarei para sempre como meu guarda pessoal. Tá vendo? Davi estava ali todo inflado. 3. Samuel já havia morrido, e todo Israel havia chorado por ele, e sepultaram-no em Ramá, sua cidade. Saul havia expulsado os que consultavam os mortos e os adivinhos. Veja, então antes de chegar a vez dele, ele já tinha expulsado tudo isso, porque até então ele tinha conhecimento dos mandamentos, das ordenanças do Eterno, do Criador. 4. Os filisteus ajuntaram-se e vieram acampar em Sunem.
Saul ajuntou também todo Israel e acamparam em Gilboa. 5. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo e apavorou-se. Olha, Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo e apavorou-se. 6. Saul consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Veja, ele até tentou, mas Deus já havia rejeitado ele. 7. Então Saul disse aos seus servos: procurai uma mulher que consulte os mortos, para que eu vá consultá-la. E seus servos lhe disseram: há uma em Endor. 8. Então Saul se disfarçou vestindo outras roupas e foi com 2 homens. E chegaram de noite à casa da mulher. Saul lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Olha, não é assim na feitiçaria? Eu quero na mesa branca, olha, eu quero. Aí aparece aquele lá com a mãozinha na testa psicografando. É a mesma coisa, isso é coisa histórica. A mulher respondeu: tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os que consultam os mortos e os adivinhos. Então por que preparas uma armadilha contra mim para me fazer morrer? Versículo 10. Porém Saul jurou-lhe pelo Senhor, dizendo: assim como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. A mulher então perguntou: a quem queres que eu faça subir? Ele respondeu: faze-me subir Samuel. Olha que poder essa mulher tinha, hein? Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. 13. Então o rei lhe disse: não temas o que vês. Então a mulher respondeu a Saul: vejo um espírito que vem subindo do chão. 14. Ele lhe perguntou: qual é a sua aparência? Ela disse: vem subindo um ancião coberto com uma capa. Saul percebeu que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. No reino espiritual não entra comida, bebida, carne, sangue. Como que esse abençoado estava usando até uma capa? Samuel aqui. Ele lhe perguntou: qual é a sua aparência? Ela disse: vem subindo um ancião coberto com uma capa. Saul percebeu que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. 15. Então Samuel disse a Saul: por que me perturbaste, fazendo-me subir? Saul respondeu: estou muito angustiado, pois os filisteus lutam contra mim, e Deus se afastou de mim e não me responde mais, nem por meio dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me digas o que devo fazer. 16. Então Samuel disse: por que me perguntas se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo? 17. O Senhor te fez como tinha dito por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e entregou a Davi, o teu próximo. 18. O Senhor te fez isso hoje, pois não obedeceste ao Senhor e não executaste o furor da sua ira contra Ameleque. 19. E contigo o Senhor também entregará Israel na mão dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará o acampamento de Israel na mão dos filisteus. 20. Imediatamente Saul caiu estendido no chão, tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e perdeu as forças, pois não havia comido nada o dia inteiro e a noite inteira. Então é em cima desses escritos que existem essas casas de espírito. É em cima desses escritos que já entraram muitas pessoas falando que praticam a cartomante, a necromancia, conforme porque está escrito na Bíblia. Se ocorreu então com Samuel e Saul, é claro que existe, é claro que é uma verdade. Por isso que eu tenho meu escritório, meu consultório para falar, trazer espíritos de amorreu. Então isso causa essas obras carnais que tem por aí. Mas é hoje, no mês de maio, dia 10? Não, isso é secular.
Isso vem antes de Yeshua, antes de Jesus. Que existe essas operações da carne, a operação do erro, essas transgressões, essas manifestações carnais. E chega nos dias de hoje, eles se utilizam desses escritos como sendo uma verdade, e dizem que é pombagira, que é tranca-rua, que é o Ixululu, que é Lulu pula na perna manca, e tem tudo isso daí. Então, a cada dia mais que a gente vai tendo conhecimento da Bíblia ou dos escritos, mais a gente sabe que o que tem por aí é a operação da carne, é a operação do engano. Por isso que Paulo disse em 2 Tessalonicenses, por eles acreditarem na mentira e não darem crédito à verdade, ao soberano, ao Criador de todas as coisas, é que sobre eles vem a manifestação do erro, vem a operação do erro da mentira. Por isso que dentro dessas chamadas igrejas, exatamente isso, não tem diferença nenhuma de um local de feitiçaria, de um local que eles cultuam espíritos, para dentro de uma chamada igreja evangélica, principalmente as pentecostais, as neopentecostais, que ficam em nome de Jesus, manifesta em nome de Jesus e tal. Acontece a mesma coisa. O mesmo espírito que enganou Saul, se passando por Samuel, é o mesmo espírito que está dentro desses lugares aí. Você está achando ruim? Problema. É assim que é. Porque eu vou ler daqui a pouco, eu vou ler passagens que o próprio Criador, o Eterno, proibiu essas coisas. Então, se ele proibiu, como é que ele iria dar liberdade, ia deixar o espírito de Samuel? Não, vai lá, vai. Ele lá no trono dele, sentado. Aí Samuel chega, tem uma cartomante lá na terra, na terra do faz de conta, no terreiro do sítio do Pica-Pau Amarelo, está lá com Saul e quer que eu vá lá falar. Aí o eterno soberano, para gente, para. Eu fico até com vergonha de falar essa história, mas é uma piada, mas tudo bem. Aí ele está lá, naquela fábula, naquele mito, aí ele chega para o Criador de todas as coisas, o senhor me permite? Claro, Samuel, vai lá, é uma cartomante, é uma necromante, é uma adivinha, é uma médium, vai lá passar. Você acha que... Você acha... No seu pensamento, você acredita nisso? Você acredita que realmente Saul foi lá, consultou aquela médium e subiu um homem usando uma capa para falar, para chamar a atenção de Saul? Não, você vai me desculpar. Eu não vou nem deixar você pular esse vídeo logo. Vamos logo por que eu não acredito nisso? Eu acredito nos escritos bíblicos. E o que é passagem como essa, a gente lendo com racionalidade, a gente acreditando no que Deus falou pelos profetas, então você acredita em Deus, no Elohim, no Criador. E essas histórias você vê que foi da parte de Deus? Claro que foi, mas foi o espírito do erro, o espírito de engano. Da mesma forma que aconteceu com o rei Acabe. Eu vou ler também para você aqui. Por isso que se o vídeo ficar um pouquinho longo, fraciona ele, se assistir ele em partes. Como Deus permitiria que o espírito do profeta Samuel falasse com alguém carnal? Diversas passagens o Eterno proibiu isso. Então vamos lá. Algumas passagens que eu peguei aqui. Levítico capítulo 19, versículo 31. Não procurareis, isso aqui é lei, tá? Foi dado lei. Não procurareis os que consultam os mortos, nem os feiticeiros. Não os consulteis para não seres contaminados por eles. Eu, o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 26, capítulo 20, versículo 6. E voltarei o meu rosto contra aquele que procurar os que consultam os mortos e os feiticeiros, prostituindo-se com eles, e o eliminarei do meio do povo. Levítico 20, capítulo 20, versículo 27. O homem ou mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será morto. Serão apedrejados, serão culpados da própria morte. Deuteronômio, capítulo 18, versículo do 9 ao 12. Deuteronômio 18, do 9 ao 12. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te dá, não aprenderás a fazer as abominações daqueles povos. Aqueles povos eram os gentios.
10. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou filha no fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. 11. Nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Versículo 12. Pois o Senhor detesta todo aquele que faz essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, teu Deus, os expulsa de diante de ti. Então, e aí, você acha que Deus ia liberar? Vai lá, Samuel, falar com Saul. Você acredita nisso? Me desculpa, se você acredita, você está redondamente afastado dos escritos bíblicos. Em Êxodo capítulo 22, 18, olha aqui uma lei, um mandamento. Não permitirás que uma feiticeira viva. Opa! Então aquela mulher a quem Saul foi se consultar, pela lei dada a Moisés, ela tinha que morrer. Por isso que ela tinha medo. Por isso que ela não queria fazer nenhuma mandinga para Saul, porque ela sabia que o castigo era esse, era a morte. Não permitirás que uma feiticeira viva. Em Isaías, para aquele livro mais confiável do que Isaías, capítulo 8, versículo 19 ao 22. Quando vos disserem, consultai os que consultam os mortos e os feiticeiros, que sussurram e murmuram, respondei, por acaso um povo não consultará o seu Deus? Em favor dos vivos se buscarão os mortos? 20. A lei e ao testemunho, a lei e ao testemunho, se eles não falarem conforme esta palavra, nunca verão raiar o amanhecer. 21. Passarão pela terra oprimidos e famintos, quando tiverem fome ficarão irados e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Então olharão para a terra e verão angústia, escuridão e assombro, e serão lançados para as trevas. Eu não vou nem aqui falar eu tenho parente que mexe com feitiçaria. Não estou julgando nada, mas se você vê a que situação vive essa família, desde que eu tenho 55 anos, desde que eu me entendo por gente, sempre viveram situações desfavoráveis com a sociedade. Não vou nem dar detalhes, mas a coisa não é boa. Para quem mexe com essas coisas, é viver debaixo de maldição. É viver debaixo de coisas horrorosas. Então você vê, quem prometeu todas essas coisas? O Criador, o Eterno. Então não tem cabimento do espírito de Samuel ter sido liberado para voltar para falar com Saul. Não, aquilo ali foi um espírito de engano, foi um espírito de mentira. Quer ver que interessante? Aí você deve estar falando, não, mas ali foi uma casa, ali foi algo particular, ali foi algo... Ainda mais Saul, como que ele ia... Se ele tinha virado as costas para Saul, se ele já tinha virado inimigo de Saul, ele ia dar uma molezinha dessa, ia dar um bônus desse, deixando o profeta tão amado, tão querido dele, em espírito, falar... Não pode. Até aquela parábola lá que os religiosos acreditam, entre o rico e Lázaro, que falou assim, manda lá uns profetas lá, falou que não pode, não tem como. O espírito não tem como voltar para falar com quem está vivo. Porque assim a gente entende. Nossa carne, o espírito existe em nós antes da fundação do mundo. Só que nós aqui não temos entendimento, não temos conhecimento, lembrança, nada como é lá. Mesma coisa, o espírito, quando voltar para o reino celestial, também não vai se lembrar de nenhuma imundícia que aconteceu, nenhuma transgressão nojenta que nós praticamos na nossa carne. Não tem nada a ver. Porque o reino celestial é santo, puro, imaculado. Não tem como se misturar com o reino carnal. Então veja, olha que situação. É Deus quem coloca o espírito de engano nos carnais incrédulos. Eu separei aqui apenas 3 versículos de 1 Reis 22. Capítulo 22, 1 Reis 22. Depois você pega a sua Bíblia com calma, aí você leia todo o capítulo, para você ver que história interessante. É a respeito do rei Acabe. É a respeito assim. Então, no versículo 20, 1 Reis 22. E o Senhor perguntou, quem enganará Acabe para que ataque e morra em Ramote de Gileade? E um respondia de um modo e outro de outro.
21. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Versículo 22. Ele respondeu: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então o Senhor disse: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. O que era essa história aqui? Rapidinho, vou fazer um resumo aqui, bem sucinto. O rei Acabe estava juntamente com o rei Josafá, e eles iriam subir a uma cidade chamada Ramote-Gileade numa guerra. E o rei Acabe tinha 400 profetas que profetizavam para ele, e ele se consultou perante os 400, perguntando se ele seria vitorioso nessa guerra. E os 400 profetas falaram: não, rei, o senhor pode ir na guerra que o senhor será vitorioso. E o rei Josafá, que estava com ele, perguntou: rei Acabe, o senhor não teria outro profeta, fora os 400? Aí ele falou: claro que eu tenho. Eu tenho o profeta aí, o profeta Micaías, mas esse Micaías nunca fala coisas que eu gosto de ouvir. Ele sempre é do contra, ele sempre fala coisa ao contrário. Aí foram e chamaram Micaías. Aí Micaías foi e contou. Falou: olha, eu tive uma visão, um sonho e tal, e Deus, o Senhor, o Eterno, o Elohim, o Criador, estava rodeado, cercado de espíritos. E o Senhor perguntou para quem era o espírito que tinha condições, capacidade de ir lá e colocar na boca dos 400 profetas de Acabe, que Acabe iria ser vitorioso na guerra. Então um espírito falava daqui, um espírito falava dali, um espírito foi e se prontificou. Falou: não, rei, não, Senhor, pode deixar que eu vou lá, eu serei o espírito de mentira na boca dos 400 profetas de Acabe. Aí esse espírito, aí o Senhor foi e permitiu, tudo bem, vai lá e faça assim. Ele foi lá, colocou a mentira na boca dos 400 profetas, falando que o rei Acabe podia subir a Ramote-Gileade, que ele seria vitorioso nessa guerra. Mas não era, ele foi o espírito de mentira. Aí Micaías foi e falou, contou essa história, falou: foi assim. Aí veio lá um dos profetas, deu um tapa no rosto dele. Como que Deus falou isso? Aí Micaías falou: tudo bem, vá lá, se o rei voltar vivo, então Deus não falou comigo, eu sou mentiroso. Mas se o rei não voltar, então fica provado que eu tive essa visão. Exatamente assim. O rei foi lá, aí você lê a história. Foi até disfarçado no meio dos soldados, mesmo assim, um soldado inimigo soltou uma flecha que pegou do lado, atravessou, pegou no coração e matou ele. Que espírito? Da parte de quem? Da parte de Deus que colocou. Então é a mesma situação hoje com o discernimento espiritual que Cristo tem nos dado. Nós temos o entendimento claramente que ali foi o espírito de engano, foi o espírito de erro chamado Samuel, que se levantou, que veio ali e falou através da boca daquela médium de uma forma mentirosa. É como nos dias de hoje, essas consultas aos mortos. Não, eu vou numa mesa branca, vou lá e vou psicografar. Eu não estou falando mal de religião nenhuma, eu só estou falando que é tudo mentira, que é tudo carne, tudo obra da carne. Tudo obra da carne. Manifestações nas religiões. Ah, mas lá eu vi, eu era obreiro lá. Eu fui obreiro. Lá em 92, 93, eu fiz parte disso. E eu fazia jejum e eu chegava numa unção de sexta-feira, corrente de terça-feira, era só assoprar que o bicho pulava. Mas hoje eu sei, aquilo ali é tudo espírito de engano, operação do erro, porque tudo que ele faz é o Criador, é o soberano. Então aquele espírito chamado Samuel, que veio falar com Saul, não tinha nada a ver. Aquilo ali era um espírito de engano, um espírito de mentira, da mesma forma do rei Acabe. Assim é. Então, depois eu li esses versículos para você. Tudo Deus sendo contra, tudo o Eterno sendo contra essas coisas de cartomante. Ele iria permitir um negócio desse? Veja o que Paulo disse: adivinhos, cartomante, feiticeira, tudo obra da carne. Esses balabachura, esses que se dizem homem de Deus, que anda fazendo milagre, prodígios, maravilhas, que anda expulsando, é tudo obra da carne. Assim disse Paulo em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 21. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfarei os desejos da carne. 17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem. Olha o Satanás aqui, ó, o opositor. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei.
19. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçarias. Eu não vou nem ler mais aqui, não, mas eu ia ler, mas aqui, ó, obra da carne, idolatria e feitiçaria, cartomante, necromancia, bola de cristal, expulsando em nome de Jesus, isso é tudo obra da carne. Não há como você expulsar algo que o Criador mandou ali, colocou ali. Por quê? Porque a pessoa está na carne. A mulher fala assim, mas quando eu passo um batom vermelho, a mulher, e eu tomo um copo de champanhe, eu fico querendo subir nas paredes. É ali a obra da carne. O outro, quando eu uso uma droga, eu tenho vontade de roubar, tenho vontade de matar. O que é aquilo? É a obra da carne da pessoa. Aí é colocado, vem aquele sentido, aquele sentimento de fazer coisas ruins. Coisas que desagradam, porque a carne faz coisas que desagradam o Pai, o Criador, o soberano Deus, assim que é. Então essa história aqui de Samuel, Saul se consulta com uma vidente e fala com Samuel, verdade ou mentira? Na minha conclusão, pelos escritos, pelas negativas de Deus a favor disso, eu considero uma história verdadeira, porém, aquele espírito não é de Samuel coisíssima nenhuma. Aquele espírito é o espírito de engano, é o espírito de operação do erro, é o mesmo espírito, da mesma situação que aconteceu com o rei Acabe, colocando a mentira nos 400 profetas de Baal, e isso tinha que ser feito por quê? Porque Acabe ia subir, ele tinha que morrer, e ele morreu. Da mesma forma, Paulo disse, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, que por isso que Deus envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então eu acredito, sim, naquele escrito, mas que ali foi um espírito enviado por Deus, não tem nada a ver com o espírito de Samuel, porque o espírito de quem morreu não volta mais. Assim está escrito. Não volta para falar com os vivos. Então, infelizmente, devido a essa história, é que existe esses adivinhos, essas cartomantes, esses búzios, esses jogar tarô, coisa disso aí, feitiçaria, porque eles, em cima dessa história, falam, não, na Bíblia está escrito, sim, que Samuel voltou para falar com Saul. Então, em cima disso daí, é que tem os psicografistas da vida, os João de Deus da vida, tudo falcatrua. Você vê que a cada dia vai passando, você vai descobrindo os podres. Do outro lá não se descobriu o podre porque ele morreu. Não vou falar o nome aqui porque para não dar confusão. Aquele que psicografava assim, morreu. Mas se forem procurar a fundo, se for ver também, tem as coisas ruins lá para trás também. Claro que tem. Claro que tem. Amém? Então eu deixo essa mensagem com você. Peço desculpa aí aos irmãos que pediu sobre esse tema para me passar o meu entendimento. Então, conforme Deus mesmo, conforme o Criador, ele é contra todas essas coisas. Então, se ele é contra, eu também, lógico, eu vou seguir a ele. Eu vou seguir quem? Vou seguir estudo de homem? Opinião de homem? Não, eu sigo a ele. Então, para mim, ali não foi o espírito de Samuel, foi coisa nenhuma. Foi o espírito, mesmo da mentira, foi ali para enganar aquele Saul. Porque Saul era zero à esquerda. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Se foi útil, dê o joinha. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.